Paz do Senhor, amados. Shalom, queridos irmãos e queridas irmãs. Eu quero com vocês neste momento falar um pouco de Jesus. É muito bom falar do amor de Deus, né? E antes de entrar no assunto, que é uma pergunta muito feita, eu quero deixar em Filipenses capítulo 3, versículo 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seu sofrimento, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, aleluia, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Oh glória! Palavra abençoada, né? Eu lembro também, dentro desse texto aqui, eu lembro também quando Jesus ele fala assim, que quem quer seguir ele, negue-se a si próprio, pegue a tua cruz e me segue. E quando a gente passa a seguir a Cristo, e ele verdadeiramente se torna tudo para nós, todas as demais coisas, materiais, mesmo materiais, certas coisas se tornam nada. É como o apóstolo fala, é como esterco, nada sem valor, porque Cristo é tudo. Mas como eu disse, eu queria falar sobre uma pergunta que é muito feita. E nós estamos vivendo os últimos dias nessa terra. E uma pergunta que sempre foi muito feita é: você tem medo de ir para o inferno? E por quê? Eu vou falar vou dar a minha resposta. Primeiramente, óbvio, todo mundo tem medo de ir para o inferno, sendo que tem um detalhe. A maioria das pessoas que você pergunta se ela tem medo de ir para o inferno é porque ela tem medo de ir para o fogo, lago de fogo, ser atormentada por demônios, ser queimada, vermes que entra pelo nariz, sai no ouvido, pela boca, tudo isso. A maioria vai se preocupar com isso, é a resposta que ela vai dar. Sim, por causa disso. Mas de coração, verdadeiramente, não é para dizer, ele é o santarrão e ele está falando isso somente para mostrar que ele é diferente. Não,
Pelo contrário. Quando me fazem essa pergunta, eu digo sim, tenho medo de ir para o inferno. Mas não por essas questões de fogo, não por causa disso. Não é isso que vem primeiramente em minha mente. O que vem em minha mente? Por que eu tenho medo de ir para o inferno? Por quê? Porque no inferno eu vou viver longe do meu Criador, do meu Salvador, do meu amigo Espírito Santo e do paraíso que o Senhor preparou com tanto amor para aqueles que Ele ama. Se eu for para o inferno, eu vou passar a eternidade longe de Deus, que me criou. Ele me projetou, Ele sonhou comigo. Quando Ele me fez, Ele fez com amor. Ele sabia e sabe que cada um de nós são importantes. Ele fez cada detalhinho, o cabelo, a pele, o formato do rosto. Por isso também a gente tem que parar de reclamar. Tem pessoas que ficam falando, eu sou feio, sou isso, aquilo. Deus nos fez com amor. E falar que a gente somos feios, nós estamos dizendo que o que Deus fez é errado. Então, viver longe daquele que nos fez com tanto amor, que nos criou, que cuida de nós, que nos ama a ponto de dar seu único filho unigênito, né? Para todo aquele que crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Passar longe, a eternidade longe dele. Outro, Jesus. Jesus despiu-se da sua glória, veio como um homem, assumiu nossas dores, assumiu nossos pecados, assumiu nossas falhas. Morreu na cruz que era para nós, passou tudo que era para nós. E Jesus ainda continua nos dias de hoje lá do céu, cuidando de nós, nos amando. Eu quero chegar no céu, abraçá-lo, olhar o olhar sereno dele. Eu quero ver a Trindade, o Espírito Santo. E eu quero ver o paraíso, desfrutar do paraíso que o nosso Pai, nosso Criador fez para nós. Com tanto amor, porque quando a gente faz algo para a pessoa que a gente ama, a gente faz com muito amor. A gente faz imaginando ele chegando e vendo tudo aquilo e vendo a alegria deles. Então eu creio que Deus fez com muito amor. E aguarde esse dia que os seus filhos chegarão. Então é por isso que eu tenho medo de ir para o inferno. Fogo é claro que a gente sente um temor, mas não se compara a passar a eternidade longe do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Pense nisso.